Fala pessoal, passando aqui rapidinho para bater um papo com vocês, tá? Porque a gente, desde ontem, né? Na verdade, desde que terminou o jogo, depois, no pós-jogo, Remo e Botafogo de São Paulo, é que a gente, assim, ouve falar, né, sobre várias situações envolvendo a permanência ou demissão, né, do Antônio Oliveira. A gente está acompanhando, né, essas notícias todas e vários canais, a imprensa paraense, né, vários repórteres aí conhecidos, né, vocês percebem que toda hora assim é uma notícia, né? O que eu percebo, assim, né, desde lá o Ronaldo da RS, né, Live Esportes, o Magno Fernandes, o Júnior Cunha da Liberal, né, assim, todos tratam muito o assunto, falando sempre sobre a questão de a diretoria do Remo estar em conversa, né? Em conversa, né? Conversando sobre a questão da permanência, sobre a questão da possível demissão. A gente já teve notícia de que de que o Antônio Oliveira vai permanecer pelo menos até lá o jogo contra o Coritiba. A gente já teve notícia de que não é bem assim. Há pouco eu vi o Júnior Cunha postar nessa manhã, né, de que não é bem assim, de que ainda estão discutindo sim, que é possível que ele seja demitido, e que a notícia da demissão pode vir a qualquer momento, até ainda hoje. Enfim, gente, são trocentas, né, coisas que a gente lê, que a gente vê ao longo desses dias, e assim, sabe, meu, a minha opinião sincera, tá? Minha opinião sincera. Eu não quero crer, tá? Que a diretoria do Remo, que tenha remista dentro ali da diretoria do Remo, que tenham esse condão juntamente com o presidente Tonhão, né? Isso inclui Marcos Braz, inclui todo mundo ali envolvido nessa questão do futebol. Eu não quero crer, sem brincadeira, que tenha alguma mente ali pensante, tá? Que realmente acha que a permanência do Antônio Oliveira para essa partida contra o jogo, para essa partida contra o Coxa, né, contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, seja a melhor opção. Eu não quero crer, tá, que tenha gente lá dentro do Remo que ache isso. Porque, gente, é um negócio, a meu ver, na minha cabeça, que não entra na minha cabeça alguém pensar que essa seja a melhor solução. 10 jogos se passaram, gente. 10 jogos se passaram, tá? O Remo evoluiu. O Remo não teve, sabe assim, teve um lampejo de bom jogo lá contra o Goiás, né? Fez até um bom jogo contra o Avaí e tudo e tal. Mas ganhou 2 fora. Gente, se a gente for analisar as vitórias que a gente teve fora de casa contra o Atlético, né? E agora contra o América, gente, se a gente vê esses jogos novamente, não é possível que tenha alguém que diga que o Remo jogou bem, sabe? O Remo é um arremedo de time, gente. O Remo é um time bagunçado, com jogadores que têm boa técnica, mas que não se encontram dentro de campo, sabe? Um mais perdido do que o outro, a gente vê claramente, sabe? Que eles não sabem para onde tocar, o que fazer. Isso é falta, gente. Não é preciso muito. Eu acompanho futebol desde que eu me entendo por gente, sabe? Eu não sou a dona da razão, eu não sei mais do que ninguém, tá? Mas eu acompanho o Clube do Remo, acompanho esse esporte maravilhoso que é o futebol desde, enfim, desde sempre, sabe? Então, não é preciso entender até muito para você perceber que tem um problema dentro do Bainão que faz com que esse time não evolua. E para mim esse problema é claramente comissão técnica, sabe? A gente lê, eu tenho um colega que tem canal aí do Remo, que ele fala, sempre nos grupos de WhatsApp, ele fala assim, que o Antônio Oliveira, ele tem uma Ferrari nas mãos dele, tá? Só que ele é como se ele fosse um recém-habilitado, é uma Ferrari nas mãos de um recém-habilitado. É isso. Não deu certo o trabalho, gente. Tá certo, o Marcos Braz foi lá, apostou, inclusive seu Marcos Braz,
assumiu a responsabilidade, já falou isso, inclusive, em entrevistas, já falou que a responsabilidade é dele, que ele bancou aí, né, a vinda do português, né, ele assumiu a responsabilidade. Então, gente, ele que se vire agora, tá, para demitir o Antônio Oliveira de uma vez, tá bom? Por quê? Porque, Adriana, mas olha, não, mas se ele ficar até contra o Coritiba, né, por uma questão... Não, gente, não dá, não dá. Percebam. Quanto mais tempo passar, pior é. Quanto mais tempo você perder, pior é. Entende? É um acesso, uma possibilidade de acesso palpável. É algo que pode ocorrer, tá? Mas nós só vamos ter chance de ser competitivos a ponto de lutar até o fim para que isto ocorra, se a mudança acontecer agora. Já era para ter acontecido logo depois do jogo, gente, tá? Logo depois do jogo. Mas olha, mas e aí? Mas e a questão financeira? Eu não sei como é que vai ser a questão financeira, e eu entendo, tá? Eu sei que às vezes é difícil você chegar num acordo. Eu sei que é difícil ter trazido o Antônio Oliveira para cá, né, como o próprio Marcos Braz falou, e pelos próprios fatos que aconteceram. Não sei se vocês lembram, mas depois que o Daniel Paulista abandonou o Remo, né, houve toda aquela situação, o Flávio Garcia assumiu como interino, né, e aí até chegar no nome do Antônio Oliveira e dele vir para cá, eu lembro, inclusive, que ele veio para Belém e a notícia que nós tínhamos era que ele estava já em Belém para ver como era a cidade, para ver... então fizeram uma farofa toda para esse rapaz vir para cá, entendeu? Enfim, como o Marcos Braz falou, eu me responsabilizo, né? Não deu certo, meu. Agora tenha também responsabilidade para tentar um acordo com ele e deixar ele ir embora. Eu quero crer que essa demora, tá, para anunciarem uma demissão seja por causa disso. E aí eu digo para vocês, eu compreendo, porque realmente às vezes é difícil você chegar num acordo financeiro que seja bom para ambas as partes, sabe? E, enfim, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Eu quero crer que seja isso, tá? Que seja questão de dinheiro, tá? Que realmente, porque, gente, não tem mais clima. Não tem mais clima, sabe? Eu juro para vocês, eu prefiro que o Flávio Garcia, que foi remanescente da comissão do Rodrigo Santana, tá? E por falar em Rodrigo Santana, minha gente, o Rodrigo Santana saiu daqui, tá, demitido por muito menos. Não vamos muito longe, outro exemplo, ano passado, quando era o Gustavo Morínigo, o paraguaio, né, e chegou numa situação insustentável, foi demitido e aí sim trouxeram o Rodrigo Santana. Também o paraguaio foi demitido por muito menos. E aí o Rodrigo Santana veio e, graças a Deus, salvou a lavoura e nos trouxe para esse local que nós estamos hoje, lutando aí por como eu digo, insisto em dizer, é um acesso palpável, gente. Olha, assistindo o vídeo do amigo Chaves, remista, né, do Smith, querido Smith, um abraço para ele, inclusive. Ele falando há pouco, mais cedo, no vídeo dele, no canal dele, sobre o exemplo do Ceará, né, que ano passado também teve problemas em relação a técnico, demitiu o técnico e depois veio o Léo Condé, que mudou a cara do Ceará e o Ceará arrancou rumo ao acesso à Série A, né, conquistou várias vitórias e, enfim, conseguiu chegar ao acesso. A trancos e barrancos, mas conseguiu lá chegar ao acesso. Ultrapassou o Novo Horizontino e conseguiu. Né? Então por que com o Remo também não pode acontecer uma coisa dessa? Mas só vai acontecer uma coisa dessa se agir, tá, gente? Se agir. Então eu espero do fundo do meu coração que essa notícia de demissão ocorra, tá, gente? O quanto antes possível, tá? O quanto antes possível. E que consigam chegar em um acordo com esse rapaz. Eu quero crer que seja isso, que estejam realmente demorando, né, para anunciar, porque clima não tem mais, tá, gente? Clima não tem mais. Eu tenho muito medo dele permanecer aí e da gente levar um sapé caiaiá, uma varada desse Coritiba, líder do campeonato, jogo dificílimo. Adriana, mas a gente fez um bom jogo lá contra o Goiás. Tá, a gente fez um bom jogo contra o Goiás, tá entendendo? Mas a gente perdeu uma carrada de gols.
né? A gente não conseguiu e foi aquele empate com gosto de derrota para mim. E isso daí o Remo precisa performar melhor se quiser finalmente chegar nesse G4, gente. Faltam, eu estava vendo na tabela de classificação, faltam aí 16 rodadas, tá? 16 jogos, né? 8 jogos desses aí o Remo tem que ganhar. Tem que fazer os 3 pontos. E o resto é Deus na causa, entendeu? E a gente, enfim, torcer muito para que consiga os pontos que faltam para alcançar ali aquela meta de 62, 64 pontos. Ano passado, o quarto colocado, que foi justamente o Ceará, que eu falei há pouco, né, que o Smith também falou lá no vídeo dele, subiu com 64 pontos, tá? E está aí, inclusive, fazendo uma boa Série A, né? Então, é hora de agir. Tomara, gente, que tudo se encaminhe para que a gente, agora como o Júnior Cunha falou pela manhã, né, tomara que ainda hoje a gente chegue a ter essa notícia de que ele não é mais técnico do Leão, tá? Pessoal, me alonguei, mas eu precisava desabafar, tá bom? Sobre essa situação. Nós vamos ficar ligados nas notícias e todas as notícias vão estar sempre aí expostas todas as nossas plataformas, tá? Nos stories do Instagram, no feed de notícias, no nosso TikTok, aqui no nosso canal do YouTube, tá? Agradeço muito vocês terem assistido esse vídeo e não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Não se esqueça de compartilhar se puder, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, tá bom? E, enfim, desabafo mesmo, tá, gente? Desabafo mesmo, porque eu tava com muita necessidade de falar aqui com vocês, de dividir esse pensamento com vocês, tá bom? E vamos torcer para que tudo se desenrogue da melhor maneira possível para o nosso Leão, beleza? Um abraço a todos, saudações sempre azulinas.